Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui para deixar uma aula para vocês a respeito dos vícios. O vício ele não chega a ser necessariamente um bloqueio emocional, mas ele é um tipo de controlador, né, de comportamentos. Então, e ele também tem a base, né, nas emoções humanas, tá? O que que acontece? O vício, ele geralmente vem por causa de algum tipo de dor emocional. Então essa dor, ela pode ser a dor de uma ausência, né? A pessoa perdeu alguém, a pessoa perdeu uma pessoa amada, um fim de um relacionamento, né? Ou esse vício ele pode vir também, em alguns casos, por causa da ausência dos pais na infância e na adolescência, tá? Então, assim, como eu falei, não é exatamente um bloqueio, mas tem base emocional, tá? Então, achei por bem também trazer algumas coisas aqui para vocês também terem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre esse assunto, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas, vou pegar o meu slide aqui, né? Então, conforme eu falei, vamos falar da origem, né? Ele vai ter origem em algum tipo de dor, né? Principalmente a dor da ausência quando os pais foram ausentes, né? Ou quando a pessoa perde um namorado, a noiva, o marido, a esposa, perde alguém que ama, né? E aí fica um buraco sentimental, fica um buraco nas emoções e essa pessoa ela busca preencher com alguma coisa, tá? Da mesma forma que na adolescência, alguns adolescentes acabam indo para algum tipo de vício porque existe um buraco, né? E quando eles experimentam aquele vício através dos amigos, né, eles se sentem bem, se sentem acolhidos por aquele grupo, por aquele meio, eles acabam se aprofundando naquilo, né, para ser aceito, para suprir aquela falta, aquela ausência, e aí aquilo que era somente algo para parecer legal, para parecer bacana, acaba se tornando um vício. Por quê? Porque o teu corpo começa a pedir aquilo, né? Então, assim, quando o corpo começa a pedir mais daquilo, é porque o teu cérebro ele já se acostumou com aquilo, ele já aceitou aquilo, né? E ele percebeu que aquilo deixa você bem, deixa você confortável, deixa você com essa sensação, digamos assim, de uma autoestima, né? Então, o que que acontece? O nosso psicológico, ele acaba sendo afetado por isso, e aí o cérebro, ele começa a trazer como se fosse ali um despertador, fazendo você lembrar, ó, agora a realidade está ficando um pouco dolorosa. Então, é o momento da gente ir para aquela fuga. O que que é essa fuga? É o vício, tá? Então, todo vício ele vai representar uma fuga da realidade. Por quê? Porque a realidade está sendo dolorosa, tá? Então, quando falta para a criança a atenção, o carinho dos pais, tá? Essa criança, quando crescer, pode ser uma vítima aí de algum tipo de vício, tá? Por quê? Porque o vício ele vem e ameniza, vamos dizer, ele tira a pessoa por um instante daquela realidade que ela está, né? E ela esquece um pouco da dor, ela esquece um pouco da vida dela, e aí ela entra naquele momento onde ela está só curtindo, seja ali através do álcool, seja através de um cigarro, de alguma droga, é, enfim, existem outros tipos de vício também, né? Por exemplo, o vício da pornografia, né? Alguns relacionamentos são afetados por causa desse vício, né? Mas o que que acontece? A pessoa ela já está acostumada com a dopamina, né? Então o cérebro dela ele quer aquela adrenalina, quer aquela dopamina e aí o que que acontece? Essa pessoa ela começa a ficar um pouco entediada, ela vai para aquele vício, para quê? Para que naquele momento ela consiga sentir toda aquela sensação, né, aquela descarga química no corpo, né, que traz para ela ali algum tipo de prazer, né? E o cérebro ele se adapta muito bem a isso, né? Por quê? Porque tudo que está relacionado ao prazer do corpo, o cérebro ele vai permitir e ele vai se adaptar àquilo,
tá? Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado aí com algumas coisas, porque não é porque o nosso cérebro aceita, porque é um momento prazeroso, que vai ser algo bom, tá? Então, conforme eu falei, o vício ele é uma fuga da realidade, né? Porque a realidade ela é muito dolorosa, né? Então, o vício vai fazer com que a pessoa acabe saindo daquela realidade e indo para aquele momento de prazer, né? E em alguns casos também, a pessoa, se ela não tiver o seu momento ali do vício, o que é que vai acontecer? Essa pessoa, ela começa a ter uma ansiedade, né? E ela começa a entrar em aflição e ela precisa sair daquele ambiente, ela precisa sair de perto de outras pessoas. E isso representa o quê? Que toda pessoa que tem um vício, ela vai evitar ficar próximo de pessoas que são uma ameaça para o vício dela. Então essa pessoa ela não vai querer ficar muito dentro de casa, ela não vai ficar muito perto de pessoas que não compartilham do vício, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai para ambientes e para perto de pessoas que possam sustentar esse vício, tá? Então é importante a gente fazer essa leitura, ter esse entendimento, tá? Consequências, né? Tem um outro tipo de vício aqui que é o escape por uma culpa muito grande. Por exemplo, a pessoa ela se sente culpada por algo e ela não consegue se perdoar, ou ela não consegue lidar com aquela dor da culpa. E aí também essa pessoa ela pode ir para o vício, ela pode ir para o álcool, ela pode ir para algum tipo de droga. Por quê? Porque ela sente algo dentro dela que é muito pesado e aí ela precisa daquele momento de escape. E aí o vício vai proporcionar o escape que ela precisa. Então, o peso da culpa, o peso na consciência também leva muitas pessoas para o vício, tá? E aí o vício ele é o quê? Ele é um desequilíbrio, né? Ele é um excesso de algum produto químico, né? Ou um excesso de qualquer outro tipo de produto, né? E também um excesso do quê? Um excesso de dopamina, né? Um excesso de dopamina, adrenalina. E aí o que, que acontece com essa pessoa? Ela está dentro desse desequilíbrio e ela acaba se tornando uma pessoa disfuncional por causa do vício, tá? Então, assim, essa aula aqui é rápida, tá? Eu só queria trazer para vocês, né, um pouco da origem, um pouco dos sintomas e o que que eu faço com essas pessoas. Bom, você precisa ter muita atenção, né? Se você realmente quiser ajudar alguém